Olá, é bom ter você de volta. E vamos ver algumas decisões provenientes da SDI e da SDC-TST publicadas agora na terceira semana de junho de 2018. Começamos então com esse R1 em mandado de segurança 120 dígito 70 de 2017, no qual se confirma que é pacífico nessa corte o entendimento de que o sindicato possui legitimidade ampla para representar os empregados, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, sendo desnecessária a apresentação de rol de substituídos. Apesar disso, a jurisprudência da SDI 1, no exercício de sua função uniformizadora, fixou que, uma vez que é ofertado o rol de substituídos na fase de conhecimento, ainda que não seja obrigatório, não seria possível estender os efeitos da sentença exequenda aos empregados que não constaram dessa relação, sob pena de ofender os limites subjetivos da coisa julgada. Assim, esse recurso ordinário em mandado de segurança foi improvido tanto por conta da circunstância de não se entender que coubesse um mandado de segurança em vista da decisão que rejeitou a juntada de novo rol de substituídos, mas também por conta de que se mostrava consentânea com a jurisprudência do TST o entendimento de que, ainda que o sindicato não precisasse apresentar esse rol de substituídos, uma vez que ele tenha apresentado na fase de conhecimento, há uma limitação aos limites subjetivos da coisa julgada e, consequentemente, a agregação de novos substituídos seria uma modificação dessa decisão já sob os efeitos da coisa julgada. No segundo caso, esclarece a necessidade de comprovação formal de publicação de aresto para comprovação de divergência jurisprudencial. Isso se deu no agravo 1061, dígito 85 de 2013. O aresto transcrito nas razões recursais não observa a exigência contida na súmula 337, item 4º, a linha C dessa Corte Superior, porquanto o agravante não menciona expressamente o Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho como fonte oficial da respectiva publicação, o que torna formalmente inválido. Embora tenha sido indicado o sítio do qual for extraído o aresto, o endereço apontado consiste na página de consulta à movimentação processual dessa Corte Superior, não remetendo ao inteiro teor do acórdão paradigma. Dessa forma, o que se tem é a confirmação da necessidade de que a data da publicação tem que ser referida com a indicação expressa de que se trata da publicação em Diário Eletrônico da Justiça Eletrônica, ainda que por sua sigla, DEJT. De outra parte, esse vício poderia ser suprido se o link correspondente ao inteiro teor desse julgado tivesse sido apontado. O que ocorre é que, nesse caso, se apontou apenas para a página de consulta, ou seja, na qual se haveria necessidade de inserir número e fazer a consulta própria para então chegar a uma página que talvez contivesse o inteiro teor do julgado. E nesse caso, então, não se admite como comprovada a divergência jurisprudencial. Esse próximo caso é apenas mais uma lembrança acerca de um tema que já se pacificou nos embargos 77 e 900, dígito 39 de 2006, se confirma a ideia de que é inválida a cláusula coletiva que prevê culpa recíproca como causa para a dissolução dos contratos de trabalho e impõe a redução da indenização de FGTS de 40% para 20%, a pretexto de assegurar a contratação de empregado terceirizado pela empresa prestadora de serviços que substitua a empregadora anterior. Há um entendimento de que se trata de institutos trabalhistas regidos por normas de ordem pública e, portanto, infesos à negociação coletiva. Aqui se tratava de uma norma coletiva que teve alguma frequência de ser verificada pela Justiça do Trabalho, no qual se efetuava a dispensa do empregado, mas a norma coletiva qualificava essa dispensa como por culpa recíproca. E a consequência mais imediata era a redução da multa rescisória de 40% para 20%. Entendeu-se então que esse tipo de negociação não seria admissível exatamente por conta de envolver parcelas que são regidas por norma de ordem pública, gerando repercussão, inclusive para terceiros. Aqui é mais para sinalizar uma certa mudança no entendimento do TST,
alinhando o entendimento da Corte aos pronunciamentos do STF acerca da matéria. Então, nos embargos 10.464, de 37 de 2014, se confirma que o artigo 37, inciso 10, da Constituição da República assegura a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Todavia, a inobservância dessa disposição não autoriza o deferimento de diferenças salariais decorrentes da distorção apurada, pois na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se a hipótese do disposto na súmula vinculante 37. No caso, alguns entes públicos concediam um abono indistintamente de igual valor a todos os trabalhadores, a todos os seus servidores. A compreensão que foi se fixando inicialmente era de que essa concessão de abono caracterizava uma revisão geral. E como o abono era fixo em vista do valor variável das diversas categorias envolvidas, se qualificava então de que houve uma revisão geral com valores distintos e, consequentemente, se deferia as diferenças salariais em vista dessa distorção. Nesse caso, a jurisprudência do TST, então, agora vem se alinhando ao entendimento que já tem sido pronunciado de forma, por assim dizer, genérica na súmula vinculante 37 e em alguns casos específicos, inclusive em reclamações junto ao STF. Aqui um caso bastante particular, no agravo 3020, dígito 79 de 2014, do qual uma discussão acerca da identidade de lide entre homologação de acordo extrajudicial que promove distrato comercial e a reclamação na qual se pleiteia vínculo de emprego. Assim, na ementa desses julgados tem que, não havendo identidade subjetiva, uma vez que no acordo extrajudicial homologado na Justiça Comum não figurou como parte reclamante, mas a empresa por ela constituída, que os pedidos são distintos, pois na reclamação trabalhista é pleiteado o reconhecimento de vínculo de emprego, ao passo que na Justiça Comum o objeto do acordo consistira em distrato comercial, e por fim que as causas de pedido são distintas, pois esta ação fundamenta-se na CLT e o acordo homologado fundamentou-se na Lei 4.886 de 65, não há que se falar em coisa julgada. Considerando que a Justiça Comum e a Justiça do Trabalho têm competências distintas, não subsiste a alegação de que a Justiça Especial, ao reconhecer a existência do vínculo empregatício, teria anulado a decisão homologatória de transação extrajudicial referente ao contrato de natureza comercial. Ou seja, havia um contrato civil entre a empresa constituída pela então reclamante nesse processo e uma outra empresa que tomou o serviço. No caso, houve um acordo extrajudicial homologado na Justiça Comum, no qual se acertou o distrato comercial, ou seja, o término de um contrato de natureza civil que envolvia matéria de âmbito comercial. A alegação da reclamada, então, nesse caso, é de que essa matéria já estaria solucionada por esse acordo homologado na Justiça Comum. Entretanto, o que se entendeu nesse caso é de que aqui havia, essa primeira homologação, havia apenas o distrato comercial, enquanto na segunda reclamação, ou na segunda ação, que se constituía numa reclamação trabalhista perante a Justiça do Trabalho, o que se pretendia era o reconhecimento de vínculo empregatício. E se apegando a essas circunstâncias de que não havia identidade de parte nem de pedido, tampouco de causa de pedir, se concluiu finalmente de que não haveria impedimento ao processamento dessa reclamação trabalhista nem pelo âmbito da competência, nem pelo âmbito da coisa julgada para o processamento dessa demanda. Nos embargos 12.41.00 do dígito 18 de 2009, se confirma uma interpretação da súmula 214 do TST de forma, por assim dizer, evolutiva. A súmula 214 veda a admissão de recursos em relação a decisões interlocutórias, mas traça ali algumas exceções. E nesse caso se tem a especificação de uma outra exceção, que apesar de não constar imediatamente na súmula, vem sendo acolhida de forma mais corrente. Assim, na ementa desse julgado se tem que a Corte Regional, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho
para dirimir conflitos que envolvam discussão a respeito de complementação de aposentadoria, decidiu em confronto com o entendimento fixado pelo STF em sede de repercussão geral, em que pese tratar-se de decisão interlocutória, tal hipótese não figurar dentre as exceções contidas na súmula 214 dessa Corte Superior, correto o acórdão proferido pela turma que afastou o óbice do despacho denegatório de seguimento ao recurso de revista, ante a aplicação do efeito concreto e imediato de difícil reversibilidade, bem como o princípio constitucional da celeridade recursal e duração razoável do processo, previsto no inciso 5º 78 da Constituição Federal, imprimindo assim ao caso concreto interpretação evolutiva da súmula. Nesse caso mais simples, mais o agravo 160400 dígito 98 de 2006, se confirma que a invocação de violação dos artigos 5º, 22 e 6º da Constituição Federal admitem ou dão ensejo à admissão de recurso e revista na fase de execução, para discutir a eventual penhora sobre bem que se qualifique como bem de família. Aqui um caso mais pela curiosidade, no RO e Mandado de Segurança 407-68 de 2016, se tem que mandado de segurança contrato proferido pela Corregedora Regional, que rejeitou liminarmente o pedido de providência, no qual se discutia a inclusão do impetrante no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, possibilidade de impugnação via recurso próprio de acordo com o regimento interno da Corte de origem, ou seja, não se admite um mandado de segurança para discutir a decisão da Corregedoria Regional, que indeferiu o pedido de providência para discutir a inclusão do impetrante do BNDT. Ou seja, antes de se promover ação ou promover medida perante o TST, há necessidade de verificar se haveria ou não recurso próprio no regimento interno da Corte em vista da providência do pedido de providência inicialmente apresentado. E essas foram as decisões que nos pareceram mais importantes, agora publicadas na terceira semana de junho de 2016, especialmente agora que vimos da SDI 1 e 2. Eu agradeço a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.